Costa e sou um dos técnicos e intérpretes do património da Rota do Românico. É com muito gosto que a Rota do Românico aceitou o convite, neste caso da State Talk, uma parceria para falar sobre os monumentos da Rota do Românico de Penafiel. No anterior programa, a nossa diretora, a Rosário Correia Machado, já falou sobre o projeto Rota do Românico. Cabe-me a mim falar sobre os 6 monumentos românicos de Penafiel, tentando também enquadrar alguns outros de outros lados. Neste caso, em Penafiel, nós temos, como disse, 6 monumentos: o Mosteiro de Salvador de Paço de Sousa, a Igreja de Salvador de Cabeça Santa, a Igreja de São Geis de Boelho, a Igreja de São Pedro de Abragão, a Igreja de São Miguel, na Eja, entre os rios, e ainda o Memorial da Ermida em Irigo. Falaremos agora sobre a Igreja de São Geis de Boelho. É uma igreja românica, é considerada a mais pequena igreja românica de Portugal. Há até um autor, um escritor muito conhecido, Miguel Torga, num dos seus diários de viagens, ele diz que passou em Boelho e encontrou um brinquedo divino, a pequena igreja românica de São Geis de Boelho, e desse brinquedo divino saía um casamento saloio, cujos noivos, ao passar sobre um arco de triunfo feito com flores e de frutos, retiraram uma maçã que foram roendo, como ele diz, lentamente durante a noite. Chama a atenção, muitos dos nossos monumentos da Rota do Românico foram alvo de alguns escritos, de algumas obras, não só de literatura como de pintura. Estou-me a lembrar da igreja do mosteiro de Santo André de Telões, onde temos um altar dedicado às almas, que foi referenciado por José de Saramago. Estou-me a lembrar da Teixeira de Pascoais, que fala sobre a igreja de Gatão, e também está lá sepultado. Estou-me a lembrar sobre uma pintura da Cassilino, o pintor de Amarante, que tem uma pintura, há quem diga até com um autorretrato na Capela da Mor da Igreja de Salvador de Trabanca. E já que falamos em pintores e pintores de Amarante, não posso deixar de falar o facto de o Amadeu César Cardoso estar sepultado no cemitério, junto à Igreja de São Martinho de Marcelos, outro dos monumentos da Rota do Românico. Voltando a São Geis de Boelho, essa igreja é pequena em tamanho, mas grande na mensagem que passa. É uma das nossas igrejas mais iconografadas. Nós podemos encontrar nos capitéis mensagens, como por exemplo 2 peixes que nos indicam o elemento da igreja. O peixe é o elemento da igreja. Peixe em grego escrevia-se ictus, são as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Também temos ao lado desses capitéis, virado para o lado sul, nós temos um capitel onde está a cabeça de um homem a ser afagada, parece que estão a fazer miminhos, 2 animais quadrúpedes a fazer miminhos a esse homem, e com uma cauda estilizada numa folha. Do lado contrário, do lado virado a norte, nós temos essa mesma cabeça a ser comida por animais, e a cauda é a mesma cauda de um animal. O que é que isso nos indica? O lado do bem, o lado do sul, o lado do calor, e o lado do mal, o lado do norte, o lado do frio. Se portarem bem, serão recompensados; se portarem mal, serão castigados. Muito do românico passa por passar esse tipo de mensagens, e essa mensagem também pode ser vista no vasto conjunto de modilhões que tem essa igreja, modilhões dedicados à fauna, dedicados à flora, dedicados ainda à própria perpetuação do próprio canteiro, que se vai perpetuar na igreja, fazendo-se representar com as pedras nos braços, com as pedras sobre a cabeça, fazendo-se representar nos modilhões. Estes canteiros também fizeram representar em quase todas as pedras da igreja, porque é uma igreja que está completamente sigilada. O que é isto? Quase todas as pedras têm uma sigla, têm a assinatura do canteiro. À época, vamos falar no século XII, século XIII, estes homens não trabalhavam à jorna, não trabalhavam com ordenado ao final do mês, eles trabalhavam de acordo com o trabalho feito. E como é que se sabia
qual trabalho que eles tinham feito. Eles trabalhavam na pedra, transformavam os pedaços de granito em blocos muito bem aparelhados e depois faziam a sua assinatura para no final da obra, ao meio da obra, ou numa determinada fase da obra, poder receber o dinheiro devido pelo seu trabalho. É uma igreja igualmente interessante, até pelo seu horário. São Gens de Boelho. Existem muitos santos com o nome de São Gens. Quando fomos à procura de qual seria o São Gens, mesmo este São Gens de Boelho, nós na documentação encontramos nas memórias paroquiais de 1758 o abade de São Gens de Boelho, que vai chamar São Gens o comediante. Então fomos atrás deste comediante e descobrimos que este São Gens é o padroeiro dos atores. Segundo a sua história, São Gens era um homem, um ator romano, politeísta, que adorava vários deuses, mas que um dia, numa das suas peças, ao fazer escárnio sobre o batismo, no momento em que lhe deitam água na cabeça, ele converte-se ao cristianismo, ele fica cristianizado e a partir daí vai falar como um cristão e mais tarde vai ser perseguido e morto. É uma igreja igualmente que fica mesmo nas margens do Tâmega e podemos observar da igreja, a igreja que chegou a ser o padroeiro desta pequena igreja, porque esta igreja era padroado do mosteiro de Vila Boa do Bispo, que fica na margem esquerda, neste caso, do rio Tâmega. Outra curiosidade tem esta igreja, só para terminar, já vai longa a explicação, a minha ideia é só apenas falar de alguns dados para acicatar o vosso apetite para se visitar, e esta é uma igreja de visita obrigatória. Junto à velha igreja, nós temos a igreja nova de São Gens, pequena para receber os fregueses. Fizeram uma nova igreja, mas ao contrário do que era costume na época, não demoliram a velha igreja e construíram por cima, fizeram um sítio mais ao lado, e sim, neste momento, naquele espaço, nós temos duas igrejas, uma já do século XIX, século XX, e outra, neste caso, do século XII, século XIII. Não se esqueçam, é de visita obrigatória. A Igreja de São Miguel é uma igreja que fica na confluência do rio Tâmega e do rio Douro. Daí a existência de uma primitiva paróquia chamada São Miguel de Entre Ambos os Rios, era assim que se chamava a paróquia. Essa paróquia deixou de existir, foi anexa à paróquia de Santa Maria de Eja, que tem uma pequeníssima igreja que também, já que falamos sobre património, também valerá a pena uma visita. Tem uns retábulos em madeira, mas não madeira entalhada, mas madeira pintada, que são extremamente curiosos, até pela sua raridade. São muito curiosos, além de ter uma pintura no Virgem do Leite muito bonita, que é uma cópia de uma pintura que nós temos na Sé da cidade do Porto. Mas voltando a São Miguel de Entre os Rios, é uma igreja românica, mas de um românico já de última geração. É um românico já um proto-gótico, já estamos em finais do século XIII, princípios do século XIV, e vão fazer uma igreja românica já com o arco, já não é arco de volta perfeita, já o arco quebrado, já temos a ausência de colunas no portal principal, neste caso no portal ocidental. Curiosamente, o seu grande portal, o seu portal mais decorado, está virado para norte. É um portal muito similar ao portal que está na igreja do mosteiro de São Pedro de Sete, em Paredes. É uma igreja já com uma linguagem de transição do românico para o gótico. Igualmente, apenas pelo exterior, nós podemos visualizar uma sepultura, neste caso um arco sólio, que alberga um pequeno túmulo, que se consegue ver tanto no exterior da igreja como no interior da igreja. Mas outra coisa que ressalta aos nossos olhos, depois de uma observação atenta, são os modilhões desta igreja, que são modilhões já muito largos.
quanto mais largo é o modilhão, mais próximo é a nós no tempo, e daí ser uma igreja já, como vos disse, já do século final, século XIII, século XIV. Outra coisa que nos ressalta à vista, ao examinarmos a igreja pelo exterior, nós temos 3 paredes, temos 3 painéis, 3 muros bem distintos. Um da nave, a nave da igreja, outro mais pequeno da Capela-Mor, e depois conseguimos ver um ainda mais pequeno de um aumento da Capela-Mor. A Capela-Mor românica da igreja de São Miguel dos Rios foi aumentada a finais do século XVII, já a princípios do XVIII, para receber o fabuloso retábulo de barroco joanino que podemos encontrar no interior da igreja. O retábulo que está no altar-mor, neste caso na cabeceira da igreja, é um retábulo muito interessante, é um retábulo todo ele entalhado, decorado com videiras, com uvas, com anjinhos. Igualmente recebe ainda a pintura de 2 anjos com um turíbulo na mão, e também temos ainda no intradorso do arco deste retábulo emblemas marianos, a fonte, a escada e outros emblemas dedicados a Maria que estão representados nesse retábulo. Temos igualmente a figura do Orago, São Miguel, ladeada pela figura de São João Batista, 2 imagens igualmente do século XVIII extremamente interessantes. Dentro da igreja, dentro da nave da igreja, temos 2 altares já neoclássicos e temos uma igreja toda ela pintada de branco, porque assim o fizeram, caiaram nas paredes, fizeram um reboco, mas deixaram-nos ainda as 2 frestas românicas, uma virada a norte e outra virada a sul. É uma igreja que fica num local também, como já disse, muito interessante, que fica na confluência dos 2 rios, do Tâmega e do Sousa, e é uma igreja que fica muito próxima a uma antiga cidade, a cidade da Anésia, uma cidade que serviu tampão para defesa da cidade do Porto entre o século VII ou o século X, e essa cidade que desapareceu, ela mantém-se apenas em documentação e também arqueologicamente. Essa cidade fica muito próxima à igreja de São Miguel, e temos ainda, junto à igreja de São Miguel, a uns 500 metros, uma pequena capela, chamada Capela da Cidade, essa sim feita mesmo sobre a primitiva cidade anésia. É um local de visita obrigatória.